Olá, bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Você que tem acompanhado com fidelidade, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, onde vamos meditar no dia de hoje o capítulo 22 do livro do 1 Samuel. Capítulo 22. Pega a tua Bíblia, tua caneta, vamos rezar e vamos aqui descobrir o que Deus tem a nos falar, o que é que Ele quer nos falar através da leitura deste capítulo 22, né? Nós já começamos no vídeo anterior, o capítulo 22, fomos até o versículo 5, e agora a gente vai dar continuidade aqui no capítulo 22 e quem sabe adentrar também no capítulo 23. Fique comigo, permaneça e vamos pedir a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Senhor, derrama a tua graça sobre nós, o teu Espírito, a tua força, para que possamos conhecer a tua vontade, compreender, viver e sermos melhores, Senhor. Amém. Muito bem. Nós começamos a ler o capítulo 22 no vídeo anterior, no vídeo de ontem, e vimos que Davi começa a sua vida errante, né? A sua vida errante. E ele começa a ser o chefe de um bando. De um bando, né? Não é de banda não, tá? De um bando, ou seja, chefe de bando, né? Pessoas que, a palavra de Deus vai dizer no versículo 12, pessoas em dificuldades, endividados, descontentes, se reuniram ao redor de Davi e ele se torna o chefe dessas pessoas. E o profeta Gad diz para Davi, não permaneça no refúgio, parte e entra no território de Judá. Aí entra o versículo 6. Saul teve a notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os que o acompanhavam. Saul estava em Gabaá, sentado embaixo da tamargueira, no alto da colina, a sua lança na mão, e todos os seus oficiais estavam de pé junto dele. Então disse Saul a todos os oficiais que estavam de pé junto dele: ouvi, pois, benjaminitas, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos nomeará chefe de 1000 e chefes de 100, para que todos conspirem contra mim? Ninguém me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum dentre vós se inquiete por minha causa e não me revele que meu filho armou contra mim, meu servo, para me estender armadilhas, como hoje se vê. Veja só. Saul, sabendo que Davi estava naquele local, com seu bando, com seu exército, se dirige até lá com seus oficiais. Só que ele fala o seguinte: olha, eu já fui traído pelo meu filho, então eu vou questionar esse povo aqui, né? E ele pergunta: olha, será que Davi pode dar para vocês terras, posses e títulos? Então, porque será que vocês vão me trair novamente, como meu filho me traiu? Ninguém me contou que ele tinha armado um plano. Então Saul dá aquela alertada ao seu grupo, né? Para que não haja traição. Então Doeg, versículo 9, o edomita, que estava de pé junto aos oficiais de Saul, tomou a palavra e disse: eu vi o filho de Jessé, que foi a Nobe, a casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe, o qual consultou por ele a Yahvé e lhe deu víveres e também a espada de Golias, o filisteu. Então, lembra daquele fato no capítulo anterior, né? No capítulo 21, na parada que Davi entra lá no sacerdote e recebe os pães, né? E se alimenta do pão, que só era destinado aos sacerdotes. E depois ele pede uma espada e o sacerdote Aquimeleque dá a espada de Davi, de Golias, para ele. Lá se relata que existia uma donita que estava lá, né? E viu aquilo acontecendo. E ele, então, aqui nessa hora, entrega a situação. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, e toda a sua família, os sacerdotes de Nobe, e todos eles compareceram perante o rei. Disse Saul: ouve, filho de Aquitobe. E ele respondeu: aqui estou, senhor meu. Saul lhe disse: por que conspirastes contra mim?
o filho de Jessé, e tu lhe destes pão e uma espada e consultastes a Deus por ele, a fim de que ele se transforme em inimigo contra mim, estendendo-me armadilhas como hoje acontece. Aquimeleque respondeu ao rei: quem entre os teus servos é tão fiel quanto Davi? Ele é o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa. Foi porventura hoje que comecei a consultar a Deus por ele? Ai de mim! Não impute o rei a seu servo e a toda a sua família semelhante acusação. Porque o teu servo nada sabe de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei replicou: tu morrerás, Aquimeleque, tu e toda a tua família. Então veja que situação, né? Aquele homem ajudou Davi, sem saber que ele estava fugindo. Né? Davi até mentiu, dizendo que o rei tinha mandado ele sair antes, aquela coisa toda. Pelo menos pela leitura que nós temos aqui. Segundo algumas traduções, aquele homem sabia que de fato, tradições, né? Davi estava fugindo porque o rei queria matá-lo e o ajudou. Sim, o ajudou porque sabia que Davi havia sido ungido por Deus. Né? Então, Saul vai matar o cara, né? O rei disse aos da sua guarda pessoal: voltai-vos e matai os sacerdotes de Yahvé, porque eles também ajudaram Davi. Porque souberam que fugiu e não me avisaram. Mas os oficiais do rei não quiseram levantar a mão contra os sacerdotes de Yahvé e matá-los. Então o rei disse a Doeg: tu, volta-te e mata os sacerdotes. Doeg, o edomita, voltou-se e matou-os, ele mesmo naquele dia. Matou 85 homens que vestiam efode de linho. Quanto a Nob, a cidade dos sacerdotes, Saul a passou ao fio da espada, homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Ao ler isso, chega a dar uma dor, né, gente? Imaginar a perversidade de um homem que matou uma cidade inteira, os sacerdotes, os líderes religiosos, porque se sentiu traído. Aqui a gente vê a perversidade de um homem quando invade um país e mata civis, etc. Né? Ou a perversidade do homem que luta para a aprovação do aborto, da eutanásia. Então, somente escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitob, chamava-se Abiatar, e fugiu para junto de Davi. Versículo 20. Abiatar anunciou a Davi que Saul havia massacrado os sacerdotes de Yahvé. E Davi lhe disse: eu senti naquele dia que Doeg, o edomita, que estava presente, certamente avisaria a Saul. Fui eu que me voltei contra os membros da tua família. Fica comigo, não temas, pois o que procurar a minha morte, também procurará a tua. Comigo estarás bem seguro. Então, Abiatar continuou a ser o sacerdote de Davi até a morte de Davi. E depois ele foi afastado por Salomão. Né? Então, Davi assume aquela situação, no sentido de que ele tinha consciência, ele viu, percebeu que o edomita que estava lá na hora que ele foi pegar os pães e tal, iria entregar a Saul. Então, esse massacre, que coisa horrenda, né? Que coisa horrível. Uma situação difícil, né? Uma palavra dura de ser lida, mas que a gente traz para nós. O que fica no meu coração com essa palavra? Essa experiência de que a maldade reina no coração do homem, tomado pela inveja, pelos ciúmes, pelo desejo de poder. E eles matam, eles destroem cidades. Nós vimos hoje na guerra, quantas guerras aconteceram no século passado, quantas guerras nesse século, quanta destruição, quanta morte. O Holodomor causado pelos comunistas, por Stalin, a matança e perseguição causada por Mao Tse-tung na China, milhares, centenas. Os mais de 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, tanto
que dentre deles São Maximiliano Kolbe também estava lá. Veja a maldade dos homens que assinam leis que roubam tanto algo cruel como essa morte, quanto a morte indireta através do roubo, através da corrupção, roubando milhares onde poderia ser para a saúde, para a segurança, para as escolas. Aí vem a peste, vem a fome, vem a violência. Então, a maldade do homem, Saul, tomado por inveja, por ciúmes, por maldade, mata. Então, oremos, meus irmãos, oremos e nos convertamos para que nós também sejamos instrumentos de paz e que sejamos pacíficos e não matemos o nosso irmão com o olhar, com a palavra, com a maledicência, com a mentira. Né? Vamos juntos. Vamos adentrar aqui no capítulo 23. Pega comigo aí, capítulo 23. Versículo 1. Levaram esta notícia a Davi. Os filisteus sitiam Seila e saqueiam as eiras. Falaram para Davi que os filisteus estavam sitiando, né? Estavam nas arredores de uma cidade e saqueando. Davi consultou o Senhor. Devo partir e atacar esses filisteus? Respondeu o Senhor. Vai, vencerás os filisteus e salvarás a Seila. Entretanto, os homens de Davi lhe disseram: nós aqui em Judá temos já tanto a temer, quanto mais se formos a Seila contra as linhas dos filisteus. Então veja que bonito isso. Para mim é muito bonito essa parte onde Davi ele consulta Deus, né? Isso chama-se oração. Davi consulta Deus para saber se ele deve ir ou não, se ele deve ficar. Veja só, os homens até questionaram ele. O que ele fez? Consultou novamente Yahvé. E Yahvé respondeu, versículo 4, parte, Davi, desce a Seila, porque entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, duas vezes, para mim, o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é isso. Davi consultou a Deus para saber se ele deveria ou não ir lutar, ir para a guerra. Meus irmãos, isto é fundamental. Isto chama-se oração. Nas decisões que temos que tomar, nas grandes, nas pequenas, consultar a Deus, perguntar a Deus se devemos ou não realizar tal e tal inspiração. E ouvir de Deus. Porque se Deus disser, vai, eu estarei contigo e serás vencedor, acredite. Lutaremos, será doloroso, mas no fim seremos vencedores. Mas se Deus disse, não vai, fica, não vamos. Eu, por exemplo, peço as vossas orações, eu tenho que ter uma decisão muito grande de uma realidade de missão. E eu quero pedir que Deus fale comigo como falou com Davi. Senhor, é para eu ir e enfrentar essas dificuldades, em realizar aquilo que está no meu coração, deixar tudo que eu tenho, ou é para eu ficar? E Deus, eu quero que Ele fale comigo, claramente como falou com Davi. Versículo 5. Desceu, pois, Davi com seus homens a Seila, atacou os filisteus, tomou o seu gado e lhes infligiu uma grande derrota. Assim Davi livrou os habitantes de Seila, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, se refugiou junto a Davi. Desceu a Seila, levando o efode consigo. Não é? Então, o sacerdote estava com Davi. Quando chegou a Saul a notícia de que Davi tinha entrado em Seila, ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, porque caiu na armadilha, entrando numa cidade de portas de ferrolhos. Saul então convocou todo o povo às armas para descer a Seila. Depois cercou Davi e seus homens. Davi soube que era contra ele que Saul maquinava maus propósitos e disse ao sacerdote: Traz o efode. Disse Davi: Yahvé é Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul te prepara para vir a Seila e destruir a cidade por minha conta. Veja, vamos parar por aqui devido ao nosso tempo. 15 minutos é a nossa programação. A gente continua essa história do capítulo 23 e adentramos no capítulo 24 a partir de amanhã. Hoje, dessa história, dessa leitura, o que Deus falou no teu coração? Partilhe. Deus abençoe você e até amanhã.